A paz, comunidade ACVM e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós damos início ao projeto Café com Inácio, que é uma partilha entre duas pessoas que conhecem um pouco da espiritualidade inaciana e a gente vai abordar esses assuntos num café entre amigos. E nessa estreia a gente recebe o Marcos Vinícius. Seja bem-vindo ao Café com Inácio. Prazer estar aqui. O Marcos, ele é membro da comunidade Sacrário Vivo, é orientador de EVC e inaciano. Sim. Bom receber você aqui. Prazer. Vamos tomar um café? Vamos. Como que você conheceu o Santo Inácio? Como que o Santo Inácio entrou na sua vida, Marcos? Então, o Santo Inácio eu conheci através da CVM, né, a partir do encontro de adesão e que eu fiz em 98. E a partir daí, quando eu comecei a conhecer melhor o movimento, né, eu conhecia os exercícios na vida cotidiana e a partir daí eu me apaixonei por essa espiritualidade, por essa maneira de rezar e fui me aprimorando, fui estudando, fui conhecendo Inácio cada vez mais, né? E não é difícil, à medida que a gente vai conhecendo Inácio, se apaixonar por ele, né? E por tudo que ele viveu e tudo que ele ensinou pra gente. O que mais te atraiu, assim, em Santo Inácio, quando você conheceu a história dele, a vida dele? Olha, naquela época, o que me chamava a atenção era a maneira como o Santo Inácio clareava, né, um caminho de santidade, né? A gente tinha a juventude tinha essa pegada de uma formação muito catequética, né? E de uma vivência de comunidade muito grande, né? E Inácio trazia muito pra gente, me trazia muito pro particular, né? Então isso era uma diferença, né? E até hoje ainda é, não só com a espiritualidade inaciana, mas com as outras maneiras de rezar que a gente tem, né? Que a igreja ensina pra gente, mostra pra gente, é que na paróquia a gente vive uma espiritualidade comunitária, né? E na espiritualidade inaciana a gente olha um pouco mais pra gente. Isso. Né? E Santo Inácio fez esse caminho, né? Por uma circunstância, ele fez esse caminho de interiorização e eu acho que é isso que ele ensina muito. É interessante que ele faz essa transição muito... Deus conduz ele, né? Nessa transição do mundo externo que ele vivia e da necessidade que a vida proporcionou a ele de conhecer a Deus através dos livros, né? E ele se interiorizar a partir disso, né? E ele faz essa transição do externo para o interno, né? E depois ele volta para o externo quando ele sente a necessidade de ter que estudar, né? De ter a sua formação. Então essa transição, né? Do aprender, do se formar, mas também do olhar para si, do se conhecer, de olhar as coisas ao seu redor, né? Então Deus conduziu ele muito bem nesse trajeto, né? Desse peregrino que é o Inácio. Peregrino, né? Que é Inácio. E ele caminhou muito bem por tudo isso, né? E por isso que ele deixou tantos ensinamentos bons pra gente. E se a gente olha a realidade do mundo de hoje, às vezes eu converso com algumas pessoas e a gente fala assim, né? A gente viveu uma era que foi a era do selfie, né? Da selfie mesmo, do celular, onde a gente se voltou muito para dentro da gente mesmo. E talvez quando a gente encarou quem a gente era, deu essa vontade de ser melhor. E a gente tem alguns processos aí, né? Hoje se fala muito, né? De você conhecer qual é o seu propósito, de você melhorar, né? O seu interior para você agir melhor no cotidiano. Muito interessante você estar falando isso, né? Trazendo hoje para o olhar que a gente vive na sociedade hoje, essa busca que todos, né? Ou quase todos têm de querer olhar para si, se reconhecer, né? Às vezes isso não chega a lugar algum, né? E Santo Inácio não, ele olha para si, mas ele volta. Isso. Né?
volta para o mundo para se doar ao mundo, né? Para se doar a esse Deus que está no mundo, né? Então, e hoje a gente, eu vejo, né, eu percebo as pessoas querendo ser melhores, isso é louvável, né? Mas elas querem ser melhores às vezes por si só. Né? E Inácio ensina pra gente que a gente, para ser melhor, né, a gente olha para dentro para encontrar o Cristo que vive na gente, né? Ninguém melhor do que Inácio, né, para poder ensinar e explicar esse caminho pra gente, porque ele viveu uma vida muito vaidosa, né? Ele, no seu tempo de cavaleiro ainda, antes da sua conversão, ele viveu essa vida muito vaidosa, né, de querer ostentar o cargo que ele tinha, né, como cavaleiro, né, como chefe de uma determinada tropa, né? E depois, quando ele sofre o acidente, né, quando ele é atingido por estilhaços de uma bala de canhão, né, ele pede para fazer uma cirurgia, depois de ter feito uma cirurgia, e ele não fica bem dessa cirurgia, e ele, por vaidade, pede para fazer uma nova cirurgia para poder para poder andar adequadamente, né? Que ele não tinha essa condição, não teve essa condição na primeira cirurgia, né? E depois, quando ele teve a oportunidade de ler os livros, né, e começar a conhecer a vida dos santos, né? Inácio, ao meu ver, o início da caminhada dele, né, quando ele olhava os gestos de São Francisco de Assis, por exemplo, né, e ele, imbuído ainda de muita vaidade, ele desejava ser como Francisco. Isso. Né? Depois de caminhar, ele percebe que não bastava apenas trocar de roupa com um mendigo, né, como ele fez. Né? Ele precisava mudar o coração dele interiormente. Né? E aí toda a caminhada que ele faz para Jerusalém, né, um sonho, um desejo vaidoso dele ainda de conhecer Jerusalém, conhecer o lugar por onde Cristo viveu, né? Ainda era um desejo vaidoso, mas toda essa caminhada que ele fez para chegar a Jerusalém foi purificando o coração dele. Eu acho que essa contribuição de Inácio, porque Inácio falava muito sobre uma coisa que me chama a atenção, né? É essa dualidade, né? De que existem as coisas boas e existem as coisas ruins, né? Existe o mau espírito e existe o bom espírito, essas dualidades. Mas que Santo Inácio usa desses materiais, eu acho que isso é muito legal da espiritualidade inaciana. Inácio usa das coisas que estão à sua volta para que você olhe para elas e encontre Deus também nessas coisas. Exatamente. É legal você estar falando isso também, né? Porque dessa dualidade, né, que a gente vive, né, que isso é muito presente na vida de todo mundo, principalmente na vida do jovem, né? Mas o bacana é cada um, né, a partir dos exercícios de Santo Inácio, a gente consegue identificar, né, o que é o bom e o que é menos bom, né? Porque, como você falou, né, isso é muito claro dentro da vida comunitária, né, das comunidades de uma maneira geral, você identificar o que é bom e o que não é bom. E Santo Inácio, através desse discernimento dos espíritos, né, ele nos ajuda a entender o que é bom e o que é melhor. Né? E a gente sempre optar por aquilo que é melhor. Né? E isso faz todo sentido quando a gente, faz todo sentido pra gente começar a descobrir qual é o sentido da nossa vida. Né? Que é o principal objetivo dos exercícios. Né? Fazer a gente encontrar, né? Santo Inácio diz, né? Buscar e encontrar, porque na busca a gente encontra muitas respostas, né? Mas buscar e encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. Então, Marcos Vinícius, muito obrigado por ter estado aqui com a gente nesse Café com Inácio. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer estar aqui com vocês, tomando um cafezinho e falando sobre Santo Inácio. E a gente também agradece a vocês que acompanharam o nosso vídeo. A gente vai ter daqui a 15 dias, esse projeto a gente vai lançar quinzenalmente e a gente se encontra no próximo Café com Inácio. Sigamos com ânimo e generosidade.